Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou muito feliz que vocês estão nos acompanhando nessa jornada de 120 vídeos até o dia do casamento. Atualmente faltam 114 dias pro tão sonhado dia, e o coração está muito feliz. E eu quero falar hoje a respeito de ansiedade e como eu lido com a ansiedade durante esse processo que, que é muito intenso também. Eu quero iniciar o vídeo compartilhando algo que é muito precioso, mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreve, isso me ajuda muito, isso mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo que tem te abençoado e ele compartilha para mais pessoas, então faça isso também, tá bom? Então vamos lá, tô com minha Bíblia aqui, vou ler o livro de Filipenses, do capítulo 4, a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é tão precioso, e quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando a respeito de coisas futuras e que a gente não pode tocá-las hoje. Coisas que a gente não pode apressá-las, coisas que a gente não tem como o que fazer ou como fazer para corrigi-las ou para solucioná-las antes do tempo. E é necessário, de fato, esperar um momento, esperar o tempo certo, esperar a estação correta, esperar acontecer para que a gente consiga viver aquilo por completo. E esse texto em específico, ele vai falar sobre um passo a passo. Eu quero destrinchar ele um pouco com você a respeito disso, porque eu creio que vai trazer muita ciência para nós e revelação a respeito de como a gente pode lidar com a ansiedade, ainda mais nessa fase de casamento, né? Porque o coração naturalmente gera muitas expectativas, né? E quando se fala de casamento, a gente fala sobre, não só sobre a lua de mel, não se acaba ali, mas fala de uma vida por completo. Então, existe um desejo, um anseio por viver uma vida nova, por viver algo tudo novo, tudo diferente, tudo para sempre novo, que você vai entrar com a pessoa que você ama, e é muito especial. Então, mexe sim no seu coração, e mexe, tem que mexer naturalmente, tem que gerar expectativas, tem que gerar um desejo de viver essas coisas, tem que ter isso. Se não tiver, tá errado. Tem que rever o motivo pelo qual você está fazendo isso, mas é necessário que tenha isso, é necessário que isso te mova, é necessário que isso mexa com você. Mas quando se fala a respeito de ansiedade, é algo que a gente precisa ter muita atenção, porque isso pode roubar o lugar do Senhor nos nossos corações. E essa aqui é uma carta de Paulo aos Filipenses, e ele fala exatamente isso, é um passo a passo que a gente pode entender de como que a gente pode caminhar de forma correta para que a ansiedade não roube o lugar do Senhor nos nossos corações. Então a gente vai entender, olha só que ele fala, iniciando sobre alegria, né? Então ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. E ele fala, isso aqui é muito, muito lindo, porque ele dá ainda mais ênfase, né? Ele fala, novamente direi. Em outras versões ele fala, e repito, alegrem-se sempre. Então, de fato, existe um convite para nos alegrarmos. E ele vai dar o contexto para nos alegrarmos também em situações de ansiedade ou situações que a gente não tem um controle. Então, eu não sei como vai ser o dia do meu casamento, eu não tenho controle sobre esse dia, eu não tenho controle de como que vai funcionar as coisas, se vai estar tudo certo. A minha oração é para que sim, nós estamos trabalhando e organizando as coisas para que isso aconteça. Mas, não estar nesse controle gera uma ansiedade, de certa forma. Então, a gente vai caminhar por algo que é muito importante para que nossos corações estejam guardados. E aqui a gente vai caminhar para o verso 6 agora, e ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma.
E quando fala a respeito de andar ansioso, é de fato a gente andar preocupado e tentando solucionar algo que a gente não tem controle. Talvez no futuro a gente vai conseguir tocar e vai tentar fazer a nossa parte, mas hoje nem a nossa parte a gente consegue fazer. Então, tem coisas hoje no casamento, na organização e nessas coisas assim que eu não consigo hoje fazer. Eu não consigo, eu não tenho um controle, eu não consigo hoje organizar. Então essas coisas elas não devem tomar o meu coração, elas não devem entrar no meu coração como prioridade. Eu vou surtar se eu ficar preocupado com essas coisas. Sabe, eu vou para um lugar que é muito perigoso se eu ficar preocupado com essas coisas, fora sem que eu tenha o controle delas. Então não ande ansiosos por coisa alguma. E ainda ele traz um caminho, mas em tudo. Aí ele dá os destinos pela oração e súplicas. Nós, naturalmente, como eu disse, nós criamos e gera em nós a expectativa que pode nos levar à ansiedade ou a, sabe, o desejo de solucionar as coisas. Mas aqui ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas ao Senhor e com ações de graças. Então, em meio a um contexto de caos, em meio a um contexto onde você não tem um controle, a um contexto onde aquilo pode roubar o seu coração, não ande ansioso por isso, sabe? Mas em tudo, pela oração e súplicas, dando graças e com ações de graças ao Senhor, sabe? Apresentem seus pedidos a Deus. E algo que eu tenho feito, minha noiva tem feito, nós estamos fazendo juntos também, é orar. Minha oração ela vai em um lugar futuro, onde constrói as coisas em fé. Em fé, as coisas são construídas e vêm à existência. Então é necessário que nós nos sentemos em um lugar onde nós possamos entender que nossa oração precisa ir primeiro. Nós não conseguimos solucionar os problemas, não conseguimos resolver as questões, a nossa oração tem que ir primeiro. Então, apresentando as nossas orações ao Senhor, apresentando nosso coração, nossas súplicas, sabe, nossos pedidos ao Senhor, nós temos a certeza que Ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí, o verso 7, já para a gente caminhar para o final, vai falar assim: e a paz de Deus. E a paz de Deus. Isso aqui é muito precioso. Se você pode guardar alguma coisa desse vídeo ou algum ensinamento desse vídeo, guarde isso. A paz de Deus. Essa paz do Senhor. E aí ele fala que a paz de Deus, o que ela faz, qual o poder, o tamanho dessa paz de Deus. Essa paz de Deus que ela excede, ela ultrapassa todo conhecimento. Ela ultrapassa tudo que é natural, tudo que é científico, ela ultrapassa todo o conhecimento. Ela vai além de todo o conhecimento, sabe? Essa paz de Deus que ela vai além. Então, mesmo que eu não entenda, mesmo que meu coração esteja preocupado, essa paz de Deus, ela vai guardar nossos corações. E aqui ele fala, então, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Ou seja, uma ação futura, ela vai guardar, ela guardará o seu coração, sabe? Para que essas coisas não roubem o seu coração, para as coisas futuras não tomarem o lugar que não devem tomar do seu coração. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a ter essa perspectiva, a esse pensamento e esse coração a respeito das coisas vindouras, aquilo que vai vir ainda, daquilo que você tem que fazer, aquilo que você ainda tem que resolver. Eu mesmo tenho muitas coisas para resolver do casamento e coisas que precisam ser pagas e coisas que precisam ainda contratar, enfim, tem muitas coisas ainda a serem feitas em tão poucos dias, em tão pouco tempo. Mas ainda assim, existe uma paz que vai além de todo e qualquer entendimento, que é uma paz que humanamente e pensando e me esforçando não consigo gerar. Mas essa paz, ela me leva para esse lugar. E onde é um lugar onde ela guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então, em meio ao caos, em meio à ansiedade, em meio às preocupações do futuro, em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis,
sabe? Busca e ore sobre isso, apresente em súplicas ao Senhor, porque Ele guardará os seus corações. Ele prometeu, Ele falou, e essa paz que vem do Senhor, ela guardará o seu coração e a sua mente. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e tenha gerado em você uma perspectiva de fé também. Então deixa seu comentário, seu like, compartilha com quem você ama também. E é isso, Deus abençoe.